Olá, senhores produtores. Meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na Iago. Estamos hoje aqui para alertar os produtores de Rio Brilhante, Dourados, Deodápolis e até Angélica quanto à ocorrência de raiva na região do Suez, na região do Barro Preto, tá certo? Nós vamos compartilhar aqui algumas imagens para facilitar a visualização. Então, aqui para facilitar a visualização para vocês, então aqui onde eu estou passando o mouse é a cidade de Rio Brilhante, tá certo? E essa aqui é a entrada na estrada do aeroporto, que vai pegar essa região do Suez, tá bom? Que é na margem do Rio Brilhante aqui. Esse pontinho aqui é a propriedade que deu o caso de raiva confirmado agora em 2025, na segunda semana de 2025. Tá certo? E então o nosso alerta vai para toda essa região do Suez e aqui do lado de Dourados também na região do Barro Preto. Por que esses pontinhos aqui? É para mostrar que a raiva ela sempre retorna em uma mesma região. Então essa própria propriedade aqui, ela teve casos de raiva em 2009, esses casos de raiva do lado de Dourados aqui ocorreram em 2000, esse pontinho amarelo aqui já na divisa com Angélica foi um caso de raiva em 2012 e aqui o mais recente da região que tem vínculo foi 2023 na periferia de Rio Brilhante. Mas por que essa distância toda aqui o Fábio está falando que tem vínculo? O transmissor da raiva são os morcegos vampiros, morcegos hematófagos. Eles se alimentam somente do sangue dos animais e eles habitam regiões que tem morraria, regiões que tem mata, que tem árvore ocada, possíveis abrigos para que eles possam ficar protegidos durante o dia e possam sair à noite para se alimentar do sangue dos animais. Então, toda a mata ciliar do Rio Brilhante é uma região de alto risco para a ocorrência ou para a disseminação da raiva nessa região. Então, a gente acredita que a raiva tenha saído dessa região aqui e permeado por todo o Rio Brilhante aqui, sendo que apareceu esse novo caso aqui em 2025. Então, aqui nós vamos mostrar alguns vídeos para facilitar o entendimento por parte dos produtores, de vocês. Então, aqui é um caso de raiva no início, onde o animal ainda consegue se levantar, porém já começa a ter uma incoordenação da parte posterior, da parte da anca dela. Vocês podem ver que o animal já tem uma incoordenação, bem leve, mas já tem. Isso evolui para uma condição onde o animal já não consegue mais se levantar, e na tentativa de se levantar começa a se arrastar igual essa novilha aqui. Evoluindo para um quadro final, onde o animal já não consegue mais se levantar e fica deitado de lado, fica deitado prancheado. Uma das características que acontecem quando o animal demora muito a vir a óbito é que na tentativa de se levantar ele provoca esses buracos no chão aqui, tá certo? Como eu já falei, o principal transmissor da raiva para os animais de produção, os animais das fazendas, são os morcegos vampiros. E como que vocês podem fazer para prevenir? Então é a vacinação do rebanho anualmente contra a raiva. Ah, Fábio, eu tenho uma propriedade que eu nunca vacinei contra a raiva. Então deve-se fazer sempre 2 doses nessas situações. Então faz uma dose com 20 a 30 dias, faz a dose de reforço nesses animais. Depois, no próximo ano, faz somente uma dose de reforço nos animais que já tomaram a primeira dose, tá certo? Então animais de compra, animais de nascimento na propriedade, sempre tem que tomar 2 doses. Uma dose e com 20 a 30 dias a dose de reforço, tá certo? Reforço também que não é somente bovinos que têm que ser vacinados. Já tivemos casos em equinos, ovinos, caprinos, tá certo? Então todas essas espécies têm que ser vacinadas. E como já falamos da doença e falamos do principal transmissor, como uma outra medida paliativa e que é complementar na realidade, no sentido de controlar a doença na região e evitar que ela se espalhe, é o controle do transmissor, ou seja, o controle do morcego hematófago. E aí é uma incumbência somente da Iagro por 2 motivos. Primeiro, nosso pessoal é treinado para isso e nosso pessoal também é vacinado e tem titulação para trabalhar com risco para a raiva, tá certo? Só que para isso a gente precisa de você, produtor rural, para nos levar até a entrada do abrigo que vocês conhecem. Então, aqui nós temos alguns exemplos: cavernas, casas abandonadas, turbina que gerava energia, poço. Então, nessa situação que foi destruída a casa e deixou o poço, esse aqui é um poço na margem do rio Ivinhema. Então, na primeira captura aqui, nós pegamos mais de 140 morcegos nesse poço aqui. E já aproveito para falar que é importante a preservação do abrigo. E esse abrigo continua lá e a nossa equipe continua vistoriando e fazendo o controle desse morcego, evitando que ele aumente a população desse morcego e uma disseminação da raiva na região, caso essas colônias de morcegos da região venham a ter, estejam contaminados com a raiva. Base de ponte nós temos achado também, na ponte do Rio Brilhante, aí nós já capturamos morcego também. Árvore ocada, que acredito eu que seja bastante, tem alguns abrigos desses na região de vocês, tá certo? E como esse morcego se alimenta somente de sangue, qual vai ser a característica das fezes? Coloração vermelha, preta e consistência pastosa, como essas duas situações que vocês estão vendo aqui. E reforço, pessoal, não existe interdição da propriedade, não existe autuação, não existe multa para aquelas propriedades que tenham animais doentes ou possíveis abrigos, tá certo? Alertamos que a raiva é uma zoonose, ou seja, uma enfermidade que passa dos animais para o homem, e o mais agravante, pessoal, não tem cura, tá? Reforço novamente a questão de não destruir possíveis abrigos que vocês tenham na sua propriedade, e a vacinação do rebanho urgente. A raiva, para que o morcego transmita a raiva para os animais e que esses animais apresentem aqueles sinais que vocês ouviram, os animais demoram em torno de 30 a 60 dias para manifestar aqueles sinais clínicos. Então é importante e urgente a vacinação dos animais dessa região. Certinho? Então, pessoal, qualquer dúvida, procure os nossos escritórios mais próximos aí. Todos esses municípios possuem escritório da Iagro, então temos escritório da Iagro em Rio Brilhante, Nova Alvorada, Angélica, Deodápolis, tá certo? Não existe autuação, não existe multa e não existe custo nenhum ao produtor que comunicar aos nossos escritórios, tá certo? Um abraço a todos. Certinho? Então, pessoal, qualquer dúvida, procure os nossos escritórios mais próximos aí. Todos esses municípios possuem escritório da Iagro, então temos escritório da Iagro em Rio Brilhante, Nova Alvorada,